tarde. Vamos continuar a leitura do livro Livre, torne a liberdade em Cristo realidade em sua vida. Capítulo 2, o reino de Cristo. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Isaías 61:1. Começamos nosso estudo conhecendo os reis dos dias de Isaías. Nos capítulos 1 a 35, Isaías pregou sobre a rebelião do povo de Deus e a ameaça dos assírios contra Judá e Jerusalém. A Assíria levou o reino do norte para o cativeiro em 773 a.C. Nos capítulos 36 a 39, Isaías registrou a derrota da Assíria pelo reino do sul, quando o rei Ezequias reagiu adequadamente ao ataque de Senaqueribe. Isaías também registrou a doença de Ezequias, seu episódio de orgulho e a futura ascensão da Babilônia. Aprendemos algo importante com os reis de Judá: nem mesmo os melhores foram perfeitos, nem mesmo os mais honráveis eram santos, nem mesmo os mais humildes estavam imunes ao orgulho. Nenhum líder terreno é incapaz de equivocar-se. Nenhum líder terreno é incapaz de equivocar-se. E se a liberdade em Cristo deve ser uma realidade em nossa vida, teremos que aprender a caminhar nessa liberdade, sendo independentes de todos os outros que conhecemos. Precisamos de mais do que um líder em nossa estrada para a liberdade. Necessitamos do Salvador, o Salvador que continua salvando. Embora precisemos ser salvas apenas uma vez da separação eterna de Deus, Cristo continua a exercer sua obra salvífica em nós durante o restante de nossa vida. Caso você seja como eu, consegue pensar em mais do que uma ocasião em que Cristo a salvou de certos infortúnios desde a sua experiência inicial de salvação. Os capítulos 40 a 66 dão início a um novo tema em Isaías. O profeta falou sobre o tempo em que o cativeiro acabaria. Israel seria consolado por Deus e restaurado ao seu propósito designado. Amo o modo como Deus fraseou a reviravolta do livro de Isaías após ter declarado os graves pecados e castigos. Isaías 41 expressa o tema da sessão a seguir. Consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. O versículo seguinte começa: falem com carinho a Jerusalém. Como agradeço a Deus pelas palavras ternas que ele falou a mim depois de ter sido castigada pelo pecado. Muitas delas vêm do livro de Isaías. Algumas vezes me pergunto: por que ele continua a ser tão fiel? Sim, ele é fiel para castigar. De que outra forma aprenderíamos com nossa rebelião? Mas ele também é compassivo em seu consolo. Deus escolheu o livro de Isaías, um tratado sobre cativeiro, para registrar algumas das profecias mais notáveis sobre Cristo em todo o Antigo Testamento. Assim, no mesmo livro em que Deus profetizou os horrores de um jugo estrangeiro, ele apresentou o libertador. Em alguns casos, Deus cumpriu profecias temporariamente por meio de um agente humano até que finalmente as tivesse cumprido em Cristo. Peço a você que dê a máxima atenção a Isaías 61:1-4. Se possível, leia esses versículos em voz alta. Agora convido-o a considerar vários pontos importantes dessa maravilhosa passagem das Escrituras. Isaías 61:4 nós lemos aqui. Vou ler aqui nessa parte onde... Aqui, Isaías 61:1-4, que ela está pedindo, né? Dê a máxima atenção, se possível. Leia esses versículos em voz alta. Vamos ler aqui então, aqui mesmo. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória, reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Isaías 61:1-4.
Deus ouve o clamor dos oprimidos. Ele inclusive ouve os clamores daqueles cuja opressão é resultado de pecado e rebelião. Jamais devemos deixar de crer que Deus se importa com essas prisões físicas, emocionais, mentais ou espirituais. Deus apresentou Isaías 61:4 como uma resposta à escravidão que ele previu ao olhar para a rebeldia de Judá. Deus sempre se importa mais com a nossa liberdade do que nós mesmas. Ele iniciou o relacionamento salvador entre o povo e o libertador. Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem que eles têm sofrido. Êxodos 3:7. Deus está intimamente familiarizado com as dores e sofrimentos que são resultado da escravidão. Ele também tem um remédio. Ele é quem supre as nossas necessidades. Independentemente de os israelitas terem se tornado vítimas dos seus senhores como em Êxodo ou terem caminhado para a escravidão devido à desobediência e à idolatria, como em Isaías, Deus tinha em mente a libertação para eles. Enquanto o sol continuar nascendo todas as manhãs, Deus continuará se oferecendo para libertar seus filhos. As palavras libertadoras de Deus em Isaías 61:4 aplicam-se tão certamente a nós como se aplicavam aos israelitas. Elas continuarão a ser aplicáveis enquanto Deus olhar das alturas de seu santuário, enxergar a terra e ouvir o lamento do prisioneiro. 2. Deus cumpre Isaías 61:4, somente em Cristo. Em Lucas 4:14-21, Jesus citou Isaías 61 como seu estatuto pessoal. Pense no cumprimento de Isaías 61:4, em Cristo. Tanto Isaías 61:1 quanto Lucas 4:14 nos dizem que Cristo Jesus seria capacitado pelo Espírito. Com isso, vemos o quanto o Espírito Santo é importante para a liberdade em Cristo. A passagem 2 Coríntios 3:17 se tornará uma verdade vital para nós, pois ela afirma que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Cristo nos liberta pelo poder do seu Espírito. Ele então mantém nossa liberdade conforme aprendemos a viver o dia a dia no poder do seu Espírito de liberdade. Isaías e Lucas concordam que somente Cristo foi designado para oferecer esse tipo de liberdade. 3. O ministério de Cristo é o ministério do coração. Você percebeu todas as partes da descrição da obra de Jesus em Isaías 61:4? Cristo se manifestou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. A todos que choram, em Sião ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, louvores festivos em vez de desespero. Isaías 61:1-3. Com base em 2 de Pedro 3:9, a prioridade de Cristo é libertar cativos da escravidão, da destruição eterna, mas pessoas salvas ainda podem ser escravas. Eu vou lá em 2 de Pedro 3:9. Conferir que aqui não está escrito. Ui! O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Com base em 2 de Pedro 3:9, que eu acabei de ler, a prioridade de Cristo é libertar cativos da escravidão, da destruição eterna. Mas pessoas salvas ainda podem ser escravas. Gálatas 5:1. Quando penso em escravidão, muito frequentemente imagino julgos que se formam em certas áreas devido a algum trauma na infância ou vitimação, pois o julgo estabelecido em minha infância foi a principal área de escravidão que tive que combater. Afirmo isso porque a maioria de nós inconscientemente limita nossas percepções de escravidão àquelas amarras que testemunhamos pessoalmente ou que nos envolveram. Para que este estudo seja eficaz, vamos expandir nosso modo de pensar sobre esse assunto.
Quando percebi que Deus estava me chamando para escrever este conteúdo, pedi ao grupo de mulheres que ensino que ampliasse meu horizonte em termos de áreas de escravidão que os cristãos enfrentam. Pedi que qualquer uma delas que tivesse sido liberta em uma área de escravidão compartilhasse comigo algumas informações por meio de uma carta indicando 1. A área específica de escravidão que enfrentaram e 2. Os meios específicos e espaços de tempo que Deus empregou para libertá-las. Não tenho certeza se alguma coisa poderia ter me preparado para suas respostas. Embora elas permaneçam anônimas, você conhece pessoas exatamente como elas. As mulheres que entrevistei são cristãs, brilhantes e com boa formação. Servem fielmente em suas igrejas. Vieram de todos os cenários econômicos possíveis. Por medo de julgamentos, muitas delas nunca contaram a ninguém, exceto a um conselheiro piedoso sobre as batalhas que lutaram. Ouvi testemunhos dolorosos de escravidão à luxúria e um padrão de queda no pecado sexual. Li com lágrimas nos olhos sobre lutas com a homossexualidade e medo dos homens devido o abuso na infância. Algumas falaram sobre uma prévia e inabilidade de amar as pessoas plenamente, inclusive seus próprios maridos e filhos. Uma me escreveu sobre a vitória que Deus lhe havia dado contra a compulsão por roubar. Outra fora liberta da desonestidade habitual. Uma amiga de quem nunca suspeitaria escreveu-me sobre sua libertação da amargura que era resultado de abuso físico que suportou quando criança. Meu coração se despedaçou por causa de uma mulher que descreveu o quão profundamente a insegurança havia roubado dela amizades, atividades na igreja e um casamento feliz. Ouvi muitas que foram escravas de um coração crítico para com as pessoas. Outras lutaram terrivelmente com a ira direcionada a Deus. Dúvida, desencorajamento, solidão, uma insatisfação crônica. Por favor, tenha em mente que as cartas que recebi eram apenas de quem havia encontrado liberdade em Cristo. Imagine quantas ainda lutam. Creio firmemente que Cristo veio para libertar os cativos, independentemente dos jugos que os amarram. Ele veio para consolar os de coração quebrantado, independentemente dos que lhes tenha ferido o coração. Ele veio para abrir os olhos dos cegos, independentemente do que tenha comprometido sua visão. Como eu te falei, eu tô lendo com você. Então tem perguntas aqui que depois eu vou comprar o caderno para responder elas. Mas eu vou ler, você pode anotar e pode responder, conforme o que eu já, falei para ver se você guardou. 1. Por que em nossa estrada rumo à liberdade precisamos de mais do que qualquer líder humano para suprir? De que forma Cristo falou com carinho a você após um período de disciplina? 2. 3. O que significa para você a afirmação: Deus sempre se importa mais com a nossa liberdade do que nós mesmos? 4. De que maneiras você entende que Jesus cumpriu as promessas de Isaías 61:1-4? Então, até a próxima!